Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas que vocês vão ver esse vídeo. A paz do Senhor a todos, amém? Então hoje eu vou falar sobre como eu conheci, né, o meu esposo. Ainda estava no mundo ainda, né, que no vídeo anterior eu falei pra vocês, né, que eu não fui, né, pro não fui pro lado, né, que o inimigo estava querendo ir, fui pro lado oposto, né, onde tive um tempo assim de reflexão da minha vida e fui, né, em busca daquilo que eu queria, que estava dentro do meu coração de fato, né, e que Deus também já tinha posto. Então, eu comecei a pensar sobre a minha vida de tanta bagunça e comecei a querer um relacionamento mais sério, que eu já não estava tão feliz mais no meio de tanta bagunça, no meio de, né, de tantas festas, mas o meu coração já estava começando a se entristecer com tudo aquilo e vendo já que não era mais o meu lugar. E eu comecei a querer buscar um relacionamento sério. Porém, nunca tive muito sucesso nos anteriores. E, gente, é sempre Deus, né, o Espírito Santo, eu creio que ele nos visita, sempre nos visita e para mim assim, eu sempre ouvia a voz de Deus, não era tão igual agora que temos, né, agora uma busca maior, que eu estou já de fato com ele. Mas mesmo no mundo, eu ouvia muito assim a voz de Deus vinha ao meu encontro. E toda vez que eu me relacionava com alguém e queria ter um relacionamento com essa pessoa, gostava dessa pessoa, vinha uma voz e falava: não é esse, vai terminar, esse namoro não vai dar certo. E eu achava que era coisa da minha cabeça. Gente, eu ficava doida quando vinha essa voz. Eu ficava, meu Deus, eu ficava assim, eu não acredito. Porque pra mim não era Deus, né? Eu não tinha esse discernimento que hoje eu tenho, que quando eu ouço a voz de Deus, eu sei que é o Espírito Santo falando comigo. E eu, na época que eu estava no mundão, afora aí, eu não tinha esse conhecimento que era Deus falando comigo ali, né? E aí eu ficava triste, assim, eu fazia de tudo para dar o relacionamento certo e não dava, gente. Ou era eu mesmo que terminava, ou era o cara que terminava, alguma coisa dava de errado e nunca dava certo. Mas por quê? Porque Deus tinha plano e propósito, já tinha alguém que ele já tinha preparado para mim. Eu não sei se Deus faz isso com todos no particular, mas comigo foi assim, Deus preparou alguém para mim, de fato. Porque toda vez também que vinha alguém que eu queria me relacionar, que eu gostava, ou a pessoa até gostava de mim, não dava certo. Sempre não dava certo, algo acontecia e terminava. E aí eu lembro que dessa vez eu queria também ser diferente, porque eu era uma pessoa também muito brava. Hoje Deus tem me moldado, né? Eu era uma pessoa meio explosiva, muito brava, que queria mandar e que homem em sã consciência quer mulher que mande nele, né? É claro, né, que nós agora mulheres temos um jeitinho, né, que só nós sabemos. Eles pensam que mandam, né? Eles pensam, né? A gente deixa eles pensar, né? Mas quem manda é nós, quem manda é nós. Na é verdade, meninas, vocês sabem o que eu tô falando. Só que eu não tinha esse discernimento, essa sabedoria, né? E homem nenhum gosta disso. Então, se você abandona no seu relacionamento, se você anda não tendo muita sabedoria, né, aí pra conduzir o relacionamento, né? Que Deus possa te dar muita sabedoria, entendimento, venha te moldar, que venha a te lapidar nessa questão aí, porque Deus me lapidou muito, eu era muito brava, muito chata, e aí também o homem nenhum aguenta isso, né? E aí eu pensei, não, eu preciso mudar esse meu jeito de ser. Quando eu arrumar um namorado, eu tava já tava planejando, né? Eu ainda nem tinha encontrado ainda, né? Mas eu pensei assim, se eu encontrar agora alguém que eu goste, né? E eu vou agir diferente, Aí eu já tava planejando já um jeito de conquistar, de ser mais amável, né? Porque a mulher foi feita para ser doce, delicada, amável, né? Deus nos requer assim, né? Deus nos fez assim, né? Para sermos mulheres, né? E nós mulheres mudamos o ambiente. Se quisermos mudar o ambiente, Nós muda também pensamentos, sim, e decisões, às vezes humanas. Se a gente souber conduzir uma conversa.
Por isso que é necessário muita oração, para que Deus nos conduza à sabedoria, para que possamos ser assim, mudarmos o ambiente. Quando passarmos, deixarmos a nossa marca. E assim também no nosso relacionamento conjugal. Amém? Então, eu comecei e eu creio que tudo isso veio de Deus. Eu creio que mesmo eu estando afastada, Deus cuidava de mim. E isso veio direto a mim, para me mudar essa forma de ser, porque estava espantando. Estava espantando. Imagine se o meu, né, amado viesse até mim, eu sendo dessa maneira chata, né? Mandona, né? Eu ia assustar ele. Eu ia assustar ele. Eu era muito brava, gente. Eu era muito brava, ainda sou um pouquinho, viu? Alguém já me viu aí brigando por aí. Pode estar vendo esse vídeo agora, mas ó, vou te falar, viu? Era muito mais. Era muito mais. Então Deus me moldou de uma maneira tremenda, assim. Gente, não repara que eu tô com dor no ouvido? Tá inflamado? Tô com uma otite aqui que eu tenho, infelizmente pra medicina não tem cura. Então vira e mexe inflama. Então tá um pouco inchado aqui o meu rosto. Mas mesmo assim eu decidi fazer o vídeo pra vocês, porque eu tava com saudade e eu queria, né, ter um momento com vocês, tá bom? E eu sei que tá acontecendo aí no mundo, tá todo mundo aí sabendo. Eu refleti e não queria falar sobre esse assunto, porque eu abro o YouTube, canais de YouTube estão falando, televisão tá falando, em todo lugar tá falando. Então, vocês já estão mais que informados, tanto espiritualmente como também aqui nessa vida, né? Nesse sistema, o que deve fazer, o que não fazer, enfim. Então, hoje o meu vídeo de hoje é sobre relacionamento e sobre o meu testemunho em relação ao meu esposo, tá bom? Então eu queria deixar uma palavra com vocês que está escrito lá em Cantares, minha Bíblia está aqui em cima. Cantares 2:16, que está escrito assim: o meu amado é meu e eu sou dele. Ele apacenta o seu rebanho entre os lírios. É a palavra assim mais assim que fechou aqui, que eu lembrei, que é assim: o meu amado é meu, né? Ele estava guardado para mim e eu sou dele e eu estava guardada para ele. Então, nós um dia iríamos se encontrar através, com certeza, Deus iria nos pôr um em frente do outro. E toda vez, igual eu falei pra vocês anteriormente, sempre vinha essa voz que eu achava que era coisa da minha cabeça, ou alguma coisa negativa. Meu Deus do céu, o que é isso? Eu nem falava de Deus, né? Não, eu tô falando aqui agora. Eu nem achava que era o Espírito Santo. Mas depois Deus me deu o discernimento. E foi assim. Eu conheci o meu esposo através de uma amiga minha que tinha um namorado dela, que conhecia ele. E ele, meu esposo, que se chama Reginaldo, ele me conheceu, ele me viu numa festa, porque eu ainda ia para as festas, né? Festa junina que eu fui. E ele também era do mundo e eu também. Eu conheci ele, os dois estavam no mundo, não éramos de igreja nenhuma, tá? A gente ainda estava no mundo. Mas ainda assim Deus cuida de nós, hein? Glória a Deus por isso. Então, ele me viu, só que eu não vi ele. Aí ele me viu e falou com o amigo dele, e ele falou que me conhecia, né? Que acho que nós tínhamos se cruzado ali um tempo. E ele viu que aí me conhecia e falou: "Não, eu vou apresentar pra você". Aí, gente, eu fui numa festa junina, que era a época de festa junina. Foi em 2008, uma festa junina. E aí eu fui onde na época teve aqui em Votorantim, do NX0, um show, e eu e essa minha amiga foi lá. E eles combinaram de ir lá buscar a gente no final da festa. Porque eles na época acho que estavam trabalhando e eles saíam tarde da firma. E aí a gente foi. Aí eu já tava meio desanimada, né, gente? Eu vou falar pra vocês, porque nunca dava certo o relacionamento. Aí eu pensei, nem sei se eu vou ficar com esse cara, sabe? Pensando, até comentei com a minha amiga. Não sei se eu vou ficar com ele, não. Sempre, tipo, na minha cabeça, nunca dá certo, né? Ainda veio, assim, essa meio, assim, desânimo, né? Por causa de tantos relacionamentos, né? Que eu tive e não deram certo. Mas ainda assim, né? Olha só, eu nem tava meio que quase decidindo a desistir, mas aí quando eu vi ele, gente, incrível. Deus veio, o Espírito Santo, que agora que eu tenho discernimento, na época eu não discerni que era, mas eu acreditei nessa voz. A voz veio. Quando eu olhei ele, eu vi o sorriso dele, vi ele, eu já me alegrei. E aí o Espírito Santo falou: é esse.
Gente, quando falou essa, eu acreditei cegamente, sem pestanejar, quando falou é esse. Gente, eu sabia que era a mesma voz que falava quando não era. E aí vi que era Deus, o próprio Deus, né, que colocou ele no meu caminho e né, me pôs frente a frente daquele que seria o meu esposo, que hoje estamos casados, para a glória de Deus, já são 5 anos, né, casados, temos um filho que tem 1 ano. Então, olha só o que Deus faz. E na época eu não tinha esse discernimento, né? E aí eu lembro que eu fiz de tudo para agradar ele na época, né? Quando a gente começou, a gente se gostou assim de cara, sabe? Foi um negócio assim de Deus mesmo. A gente se gostou de cara. Nossa, a gente se via todo dia. Um relacionamento que eu nunca tive com outros, eu tive com o meu esposo, o meu namorado, né, que na época era namorado. Eu ficava com ele todo dia, a gente se via todo dia, a gente era um grude, a gente não conseguia se largar. E era assim, gente, e a gente se... Não, eu não me apaixonei, eu não digo que eu me apaixonei, eu gostei dele muito, ele disse que se apaixonou por mim, você sabe aquela paixão que bate o coração, que vai até o... você fica, né, meio bobo, enfim. Eu não tive isso nele, mas eu gostei dele e eu lembro que eu agi, gente, de uma forma assim mais racional. Eu tava assim tão, né, calejada com os outros relacionamentos que eu agia muito emocionalmente. Então, dica outra, duas. Não haja muito no emocional, porque às vezes a gente faz as coisas erradas, a gente não pensa. Então, nesse relacionamento, eu decidi ser um pouco mais racional, a pensar mais nos meus atos e nas palavras, né? Em tudo eu comecei a planejar. E até em agradar em tudo, eu fiz, né, mais racionalmente e deu super certo. Glória a Deus, eu creio que isso também veio de forma que Deus me inseriu, veio Deus mesmo me dando essa direção de forma bem sutil que eu nem percebi, né? Que era Ele na minha vida, me conduzindo a ser uma pessoa melhor, uma pessoa mais racional, não agir tão emocionalmente e a planejar, né, as nossas vidas e tudo que a gente faz. Então, eu lembro que eu comecei a agradar, como, por exemplo, ele gosta muito de doce. E eu nem tinha ideia, gente, que ele gostava de doce. Mas eu encafifei em dar doce pra ele quase sempre que ele ia lá em casa. Depois que eu descobri que ele era uma formiga. Olha só como que pode, gente. Eu creio que foi Deus que colocou isso na minha cabeça. Coloca doce nele lá, ó, que vai agradar ele. Olha só que coisa tremenda, né? E eu creio que isso veio de Deus, né? Então era isso que eu queria deixar, essa mensagem rápida para você, que se você ainda não tem o seu escolhido, se você ainda não tá namorando, você, né, mulher ou homem, espere em Deus, confia nele, né? Eu sei que eu, infelizmente, não tive essa espera em Cristo Jesus, né? Não tive isso, não, né? Vocês já sabem ainda a minha história, mas se você tá em Cristo Jesus esperando, continua confiando, porque Deus vai preparar hora e hora e momento certo. Porque às vezes não tá ainda no momento certo de você encontrar o seu escolhido ou sua escolhida. Mas Deus vai preparar, né? Há tempo para todas as coisas, né? Há tempo de esperar, né? Então vamos esperar. Agora, se você está no relacionamento conjugal, né? Que Deus te dê sabedoria, que aumente mais o amor. Leia, eu aconselho ler Cantares. Cantares fala muito sobre relacionamento. E é uma benção, tá bom? Deus abençoe vocês, fica com Deus.